Bem, moçada, como eu havia dito para vocês, tá? Esta aula é de alinhamento. Então, para quem é esta aula? Se você é do terceiro ano, é importante que você assista. Lembre-se que nem todas as salas estavam no mesmo ponto quando as aulas foram interrompidas. E porque, né, o cursinho está no módulo, vai iniciar o módulo 4 com o Richard. Então, eu optei em fazer o módulo 2 e o módulo 3 nesta aula. Por quê? Porque são as aulas iniciais de domínios morfoclimáticos. O Richard vai trabalhar com o domínio dos mares de morros, né, que se refere à Mata Atlântica, e o domínio das araucárias, que se refere ao Planalto Meridional, principalmente no estado do Paraná, beleza? O módulo 1, né, o módulo 2 e o módulo 3, eles se referem ao domínio amazônico, a Caatinga e o Cerrado. Então eu vou trabalhar com estes 3 módulos, com estes 3 biomas nesses 2 módulos. Quem viu lá no feed, né, do meu Instagram, eu já coloquei os exercícios e os módulos para que vocês possam acompanhar a aula. Eu coloquei lá a recomendação de exercícios propostos. Então tem do módulo 1, tem do módulo 2, tem do módulo 3, beleza? Eu já encaminhei aos grupos do terceiro ano, tá? E para aqueles que não estão no terceiro ano, não estão nos grupos, eu coloquei no feed do meu Instagram, perfeito? Também está no story. E eu pedi para repostar no story da escola, tá? No story da Lafa. Então, vocês têm aqui essa assistência em relação aos conteúdos, fechou? Então eu vou ajudando aqui a vocês e a gente vai trabalhando passo a passo, de maneira bem didática, bem objetiva, para que você consiga entender e daqui para frente você não ter dúvida mais em nenhum domínio morfoclimático, fechou? Porque cai muito, principalmente o Enem e a FUVEST. Quem lembra das provas anteriores, quem lembra da prova deste ano, né, para este ano, viu o quanto a geografia física foi mensurada nestas provas, nestes vestibulares, beleza? Então vem comigo, galerinha. Então vamos começar aqui, deixar esta água aqui. Vamos começar aqui o seguinte, o que nós temos? Lá no módulo 2, cujos exercícios foram recomendados para vocês, eu falei que nós vamos estudar o domínio amazônico. Então olha aí. Domínio amazônico. Domínio amazônico. Fechou? Beleza. Primeira coisa que nós temos que entender é aonde se localiza o domínio amazônico. Aí eu vou recorrer àquelas aulinhas. Sidney, eu não assisti ainda. Assista, porque eu coloquei lá para vocês quais são os elementos componentes de um domínio morfoclimático. Relevo, clima e vegetação. Tá? Então, quando eu me refiro à conjunção destes 3 elementos, elementos bióticos e abióticos, não é isso? Nós temos a biocenose do ecossistema e o biótopo. Todos estes compõem uma paisagem. Lembrando que domínio morfoclimático é paisagem. Bioma é a biocenose do ecossistema. E vegetação são, né, os aspectos fitogeográficos, ou seja, é a flora. Então fique bem claro a diferença entre esses 3, beleza? Então o domínio amazônico, meus amores, ele fica no extremo norte do território brasileiro. Então vamos lá. Então a primeira coisa é a gente lembrar aqui do Brasil. A Amazônia, ela fica onde? Ela fica aqui, ó. Então nós temos mais ou menos esse perfil. Agora, a Amazônia, ela é propriedade exclusiva do Brasil? Não, não é. Então nós temos que entender que existe Amazônia fora do Brasil, beleza? Então se existe Amazônia fora do Brasil, nós temos o quanto desta floresta amazônica, tá? Então, se eu pego aqui, eu vou chamar o que nós temos de Amazônia legal, ó. Então isso daqui é o que a gente chama de Amazônia legal. Legal. Tá, Sidney, o que é a Amazônia legal? A Amazônia legal é a Amazônia legalmente dentro do território brasileiro. Ou seja, são os estados que a compõem. Então a fronteira do Brasil delimita a Amazônia legal brasileira da Amazônia legal de outros países, a Amazônia estrangeira, beleza? Então nós temos países como as Guianas, o Suriname, perfeito, a Bolívia e o Equador, entre outros países que também tem manchas de mata de floresta amazônica, perfeito? Tranquilinho? Agora lá, o quanto a Amazônia ocupa do território brasileiro? Outra coisa que pode cair para vocês. Lembrando que quando eu me refiro à Amazônia, ela é responsável por ocupar, tá, 40% do território nacional. Olha aí, território
nacional. Então, 40% do território nacional ela é ocupada pela floresta amazônica. Agora, o que nós temos de floresta amazônica? Galerinha, nós temos 60% da floresta. Floresta amazônica. Tá vendo? A vegetação amazônica. Claro que eu estou usando números arredondados para que vocês tenham uma ideia, beleza? Então, olha só. O território brasileiro é coberto em 40% pela Amazônia Legal brasileira. Entretanto, a Amazônia brasileira, ela representa 60% do total da floresta amazônica, tá bom? Então, o total da floresta nós temos a maioria. 40% fica dividido entre esses países, correto? Outra coisa que é importante quando a gente entende a floresta amazônica, tá? É quando eu falo do relevo, quando eu pego o Brasil, vamos lembrar, e eu coloquei para vocês, a classificação do relevo segundo um cara chamado de Aziz Absaber, ou Aziz Absaber, correto? Nós vamos usar o Aziz Absaber como referência, mas a hora que eu for estudar, eu vou usar o Jurandir Rossi, porque ele detalha as áreas de depressão da floresta. Então vem comigo, olha aqui. Lembrando que desse lado nós temos o Planalto das Guianas. Aqui ao centro nós temos a Planície Amazônica. E aqui nós temos o Planalto Central com os demais planaltos aqui, tá? Agora pensa comigo. O que me interessa é só essa parte aqui. Planalto Central, Planície Amazônica e Planalto das Guianas. Lembrem-se que deste lado nós temos a cadeia dos Andes. Correto? Então nós temos a cadeia dos Andes. Olha aí que interessante. A cadeia dos Andes, ela não corta o território brasileiro, mas ela tem uma influência muito grande. Por exemplo, o Acre é um dos estados com maior incidência de terremoto no Brasil. Por quê? Ah, Sidney, mas o Brasil não tem terremoto. Cuidado, tem sim. O Brasil não tem terremoto sob a condição de estar sobre bordas de placa. Isto o Brasil não tem. Agora, o Brasil tem sim terremotos em menor intensidade, mas por outros motivos, perfeito? Então, ele pode ter uma por fratura na placa, ele pode ter por ação humana, por exemplo, mineração, né? Hidroelétrica, né? A barragem da hidroelétrica, ela acaba também exercendo um peso muito forte sobre o relevo, ou reverberização. O que é isso? As ondas sísmicas que reverberizam de outros países da América Latina podem chegar até o Brasil. Então, o Acre tem terremoto por conta disso. Então, a Amazônia é um local sujeito a terremotos. Olha aí, e cai na prova. Agora pensa, nós temos aqui dois rios que nascem na Cordilheira dos Andes e chegam no Brasil aqui com o nome do Rio Negro e Solimões, na cidade de Manaus. A partir da cidade de Manaus, esse rio é conhecido como Rio Amazonas. Olha aí. Lembrando de curvas de nível, tá? Quando vocês viram ou com Mendes, ou com Richard, ou comigo no aprofundamento do SEBMED, perfeito? Então, o aprofundamento do SEBMED dessa semana foram curvas de nível. Olha aqui, vamos lembrar? Quando eu tenho um rio emeandrado, ou seja, cheio de curvas, significa que o relevo é mais plano e isso permite que ele tenha maior potencial de navegação. Agora, tomar cuidado. Se aqui é um planalto, Sidney, me lembra aí, que planalto que é esse? Esse daqui é o Planalto das Guianas, perfeito? Ó, Planalto das Guianas, tá aqui, Planalto das Guianas. Este daqui, nós vimos que é o Planalto Central, tá bom? Então aqui nós temos o Planalto Central, Planalto Central, tirar aqui o meu globinho, Planalto Central, ok? Então tá aqui. Agora, no meio, nós temos a planície amazônica, correto? Se no meio nós temos a planície amazônica, ela é uma região baixa, ela é uma região côncava, olha aí. Então, isso significa que eu tenho rios que vão descer do Planalto das Guianas em direção ao Rio Amazonas. Eu tenho planaltos, né, rios do Planalto Central, que descem em direção ao Rio Amazonas. O que nós percebemos com isso daqui, galerinha? Olha só que interessante. Caiu no Enem no ano retrasado. Por que Belo Monte tem um potencial hidroelétrico elevado? Porque ela tem um potencial fio d'água. Como assim, Sidney? O rio Amazonas, de fato, é um rio de navegação.
Tá? Por quê? Porque é um rio mais lento, um rio de planície, né? Um rio meandrado. Agora, como esses rios estão mais retos, significa que ele tem o quê? Maior declividade. Lembrando que nas aulas de curva de nível, possivelmente entre este relevo e este relevo, as curvas de nível estão muito próximas. As curvas de níveis estão muito próximas. Aqui no centro, a curva de nível está mais afastada. O potencial hidroelétrico da Amazônia é o maior do Brasil. Só que é um potencial não instalado. Por que é um potencial não instalado? Pensa comigo. Se eu tenho aqui uma queda d'água, tá? Uma declividade acentuada, eu tenho uma das condições para ter hidroelétrica, que é a força do rio. É a diferença de potencial, essa energia cinética. Associada a isso, nós vamos ver que o clima daqui é constantemente chuvoso, o que faz com que aqueles rios sejam caudalosos, rios muito cheios de água. Então imagina, um rio que não tem um período de seca. Tá? Um rio que não é um rio temporário, né? Às vezes não é nem intermitente, ou seja, ele não tem nenhuma mudança na vazão. Associado a uma declividade elevada, ele tem tudo que a produção hidrelétrica precisa. Para que serve uma represa? Uma represa, ou ela serve para sustentar a quantidade de água durante o período da seca, ou aumentar a pressão sobre a parede do reservatório para gerar energia. No caso aqui nós não precisamos de nenhuma das duas coisas. Nenhuma represa muito grande, porque nós não temos uma falta d'água, né? Então nós não temos um período de vazão muito acentuado. E nós temos uma declividade significativa, o que também não há necessidade de uma pressão sobre a barragem da hidroelétrica, né? Da represa. No caso do reservatório. Então isso aqui chama-se potencial fio d'água. Então ela produz muito mais energia, lembrando que Belo Monte está aqui, ó, no rio Xingu. Caiu na prova esse raiozinho, significa hidroelétrica. Então a hidroelétrica do rio Xingu, que é Belo Monte, ela tem um potencial instalado muito elevado, ela tem uma represa menor, ela tem uma área de alagamento muito baixa em comparação à produção dela. Se comparada a Itaipu, ela tem muito maior produtividade. Agora, por que nós não usamos todo o potencial da Amazônia? Porque o nosso centro de demanda é aqui, ó. Então se nós vamos demandar energia no Sudeste, olha o fluxo de energia. Olha a condução de energia. O espaço é muito grande, né? Ou seja, eu tenho que transmitir esta energia por uma via muito longa. E nós sabemos na física que o comprimento do fio é diretamente proporcional à resistência. Resistência é perda. Resistência é superaquecimento. Ou seja, nós teríamos perdas de energia do centro de produção ao centro de consumo. Então é por isso que o nosso centro de produção é a Bacia do Paraná. Nós temos aqui a usina de Itaipu, perfeito? Então, outra característica também que pode cair para vocês na Amazônia, beleza? Então, dá uma olhada aí neste desenho, printa se você quiser. Agora nós vamos falar um pouco do perfil, tá? Morfológico, ou seja, do relevo da Amazônia. Então vamos lá, ficar bem limpinho aqui, ó, para que vocês tenham um quadro bem bacaninha para poder printar, desenhar. Olha aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, meus amores. Quando eu pego de novo o perfil amazônico, olha aqui. Quando eu pego o perfil amazônico, você concorda comigo que se eu tenho um planalto aqui e eu tenho um planalto aqui, a hora que eu faço esse percurso, lembrando, passando pelo rio Amazonas, olha aí, ó, desenho que muito vai cair para vocês. Lembrando que o rio Amazonas deságua aqui, ó, numa foz mista, que é a Ilha de Marajó. Ilha de Marajó. É aonde? A Ilha de Marajó é no Pará, perfeito? Então ela é uma ilha fluvial, rica em sedimentos, porque os sedimentos vão chegando até ela. Nós vamos ver depois disso que isso aqui tem um solo aluvial. É um solo arrastado pelo rio, arrastado pela erosão, né? E esse solo se acumula na parte mais baixa da floresta. Então olha aqui, vamos pegar, eu vou chamar aqui, tá, de 1, vou chamar aqui de 2 e vou chamar aqui de 3. Concorda comigo? Então vem comigo, ó. Nós temos a região do Planalto das Guianas, nós temos a região da Planície Amazônica e nós temos a região do Planalto Central. Olha aí. Quando eu penso, vamos lembrar de novo daquela aula, tá? Quando você fala de intemperismo, o Richard até vai falar um pouquinho sobre isso lá na região dos mares de morros. Quando eu falei de intemperismo para vocês, o intemperismo ele é responsável
por desagregar a rocha. Então, como esta rocha ela é antiga, lembra da estrutura do relevo? Tá? Nós falamos em sala um pouco sobre a estrutura do relevo. Falei um pouquinho aqui nas aulas sobre relevo brasileiro segundo as Absaber. Olha aí, cristalino. O que significa um relevo cristalino? O relevo cristalino, primeiro, se ele está cristalizado, ele é antigo, ele está endurecido. Entretanto, ele sofre constantes processos de intemperismo, ou seja, a ação do tempo. Lembra daquela aula dos fatores exógenos e endógenos? Lembrou, né? Por que é importante aquela aula? São os fatores exógenos. Agora pensa, um lugar que chove muito ou chove pouco? Chove muito. Então, além de tudo, tem um intemperismo químico, que é pela dissolução, a ação da água sobre as rochas, tá? Então, pensa comigo aqui. Quando esse material ele escorrega, ele vai formar aqui uma bacia de sedimentos. Olha que legal. Então, é por isso que essa parte daqui nós chamamos de bacia sedimentar. Pergunto para vocês, algumas pessoas me perguntaram isso no privado. Sidney, mas sedimento sempre é recente? Não. Existe planalto sedimentar. Lembra daquela aula das principais formas do Absaber? Quando eu tenho um planalto de chapadas, este planalto ele é sedimentar. Só que é sedimentação antiga. É do Paleo e Mesozoica. Vocês vão ver eras geológicas com o Mendes ou com o Betão. Tá bom? Então, olha aqui. Só que do outro lado, é isso que eu disse a vocês. O outro lado, nós temos uma sedimentação tão antiga que formou o que nós chamamos de chapadas. Por exemplo, Chapada dos Parecis. Ah, Sidney, é por isso que às vezes eu vejo no livro assim, Planalto Central e Chapada dos Parecis. Perfeito. Olha aqui aonde eu coloco o número 1. Olha aqui aonde eu vou colocar o número 2. Olha aqui onde eu vou colocar o número 3. Tá percebendo que a floresta amazônica, ela tá, né? Ela é uma parte côncava, daí ela ser uma bacia. Lembrando que isso daqui é uma bacia antiga. Bacia sedimentar, aí ó, antiga. Olha que legal. Já aqui não. Aqui é uma bacia sedimentar, tá? Recente. Olha aí. E aqui é o que nós chamamos de escudo cristalino. Escudo cristalino. Sidney, ele é o mais antigo de todos, tá bom? Mais antigo. Aqui a bacia mais recente e essa intermediária. Ou seja, se cair na prova comparar um planalto sedimentar a uma planície sedimentar, o planalto sedimentar é mais antigo, a planície sedimentar é mais recente. Se eu tiver que comparar cristalino com sedimentares, o cristalino sempre vai ser antigo e os sedimentares sempre vai ser recente. Tanto que a gente fala que aqui é pré-cambriano, tá? Isso daqui é paleomesozoico e isso daqui é cenozoico. Tranquilo isso? Então, a floresta amazônica ela tem isso tudo aqui. Agora, o que o Jurandir Ross vai falar? O Jurandir Ross vai falar que isso daqui é o planalto residual do norte amazônico. Isso daqui é a depressão norte amazônica, tá? Isso daqui é a planície e terras baixas do Rio Amazonas. Aqui é a depressão sul amazônica e aqui são os planaltos centrais e chapadas do Parecis. Então olha só, é o mesmo relevo sob outra classificação. Aí você me pergunta, Sidney, eu tenho que saber estas divisões de cor? Segundo o Jurandir Ross, não precisa se preocupar caso você faça só a primeira etapa, ou Enem. É muito difícil, é muito pouco provável que essa especificidade caia. Agora, saber que a floresta se comporta dessa forma é indispensável, perfeito? Sabe por quê? Porque isso daqui vai levar a uma consequência. Vai levar à consequência da formação da vegetação. Sidney, onde está o Rio Amazonas? O Rio Amazonas está aqui, tá, gente? Ó, o Rio Amazonas ele está no centro aqui, mais ou menos. Tá bom? Então você coloca aqui o Rio Amazonas. Olha ele aqui. Rio Amazonas, então, ele está aqui em algum lugar. Então coloca aí, Rio Amazonas. Amazonas. Beleza? Então o Rio Amazonas. Perfeito? Sidney, pode acontecer do cristalino aparecer? Pode. Isso aqui é chamado de afloramento cristalino. Também vocês já ouviram falar como crátons ou planaltos residuais. Pensa nisso. Crátons ou planaltos residuais. Lembra o que é um planalto residual? Que sobrou, né? Ou seja, após a cobertura de sedimentos,
isso daqui ainda ficou para fora. Isso aqui é um morro testemunho. Você já deve ter visto, por exemplo, né, ouvir falar do Pão de Açúcar, do Corcovado, né? Eles são morros residuais. Pães de açúcar são planaltos que foram, que restaram depois do processo de erosão e de cobertura sedimentar na sua periferia, tá bom? Então, isso daqui é um morro residual. Aqui, então, o leito do Rio Amazonas, tá? Então, aqui são as terras baixas do Rio Amazonas. Tranquilo isso para vocês? Se a gente tiver que ver o relevo como ele fica, aqui, ó. Então, você lembra daqui das Guianas, o Rio Amazonas e o Planalto Central, tá? Então, eu falei para vocês, olha aqui a diferença. Se você tem um relevo aqui, ó, ao Planalto Central, olha isso daqui, pensa comigo. Então, o relevo do Planalto dos Guianas desce, o relevo do Planalto dos Guianas desce, desce até fazer a planície. Depois entra no Rio Amazonas, continua com a planície, com a depressão, vem aqui para formar a chapada do Planalto Central. Tá vendo? Aí você vai falar, é dividido como? Uma parte é cristalina e essa parte aqui é toda sedimentar, olha aí. Então você está vendo que o sedimentar, ó, ele está por cima do cristalino, ó. São essas camadas aqui, perfeito? Então, o sedimentar está aqui, ó. Olha o sedimentar aqui. Ah, Sidney, então o rio está numa bacia sedimentar? Perfeito. O rio está em relevo sedimentar, ok? Sem problemas. E aqui nós temos a estrutura que é cristalina, tá bom? Aqui é a estrutura, ó, cristalina. Isso tudo aqui é cristalino. Pronto. Então nós temos aqui, mesma coisa. Isso daqui é o número 1, isso daqui é o número 2 e isso daqui é o número 3. Fechou? Tranquilinho? Então dá uma olhada aí nesse desenho, printa se você quiser, tá bom? Olha aí, que legal. Então sabemos aqui potencial hidrelétrico, potencial de navegação. Tá? Então, o Rio Amazonas aqui, ele tem um potencial de navegação no seu leito. Fechou? Tá? Então vamos apagar aqui. Vamos falar um pouquinho da estratificação da floresta. Tá bom? Da estratificação da floresta. Então vamos lá, domínio amazônico. Olha aí. Vem aqui comigo. Perfeito? Domínio amazônico está aqui, ó. Então presta atenção. Quando você fala aqui, aqui, nós temos, vou pegar uma parte só, tá, da floresta, ó. Sedimentar, 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 ok? Cristalino, cristalino, ó, cristalino, ok? Sabe o que a gente vai ver? É interessante que você tem aqui, ó, nós temos 3 tipos de vegetação. Você tem uma vegetação aqui mais ao alto. Você tem uma vegetação uma mais embaixo aqui. Vocês perceberam que eu peguei um zoom da floresta, tá bom, gente? Então aí, ó, eu peguei aqui uma parte da depressão, planalto, depressão e a planície. O que nós temos? A primeira parte, você tem uma parte daqui que ela vai ser constantemente alagada. A floresta tem uma parte dela que é constantemente alagada. Então a gente chama isso aqui de igapó. Igapó. Ou seja, mata de igapó, mata inundada. Perfeito? É uma vegetação que ela é de hidrófilas, higrófilas. Vegetação que suporta esta umidade. Nós temos uma vegetação que ela até pode ser inundada, mas apenas no período das cheias. Isso aqui a gente chama de leito maior do rio. Tá? Então eu vou chamar essa daqui de várzea. Olha aí. Isso aqui são as várzeas. Várzea. Então a várzea, ela é o quê? Ela é periodicamente inundada. Ela só vai ser inundada em alguns momentos. Tá bom? E nós temos a mata de terra firme. Isso aqui é a famosa terra firme. Olha aí. Mata de terra firme. Beleza? O que é a mata de terra firme? Ela é que é raramente alagada. A gente não fala nunca para não ter problema, tá? Mas ela é raramente alagada.
Então, ó, mata de terra firme, mata de várzea, mata de igapó. Vocês conhecem, às vezes, algumas espécies. Aqui, por exemplo, nós temos o guaraná, né? O guaraná da Amazônia, uma mata de terra firme, tá? Nós temos uma várzea, que é a seringueira. Não é à toa que o ciclo da borracha se deu em torno do rio Amazonas, por exemplo, tá? E nós temos o igapó, que é o açaí, tá? Uma vegetação que ela é uma produção hidromórfica quando ela é feita fora do seu ambiente natural. Ela tem que ser alagada, como é o caso do arroz da risicultura, tá bom? Então, olha aí, se pergunta para vocês o motivo pelo qual o relevo interfere na vegetação, tem questão lá no material sobre isso. Por quê? A declividade, a forma de pressão da floresta faz com que ela tenha espaços inundados, espaços periodicamente inundados e espaços raramente inundados, beleza? Então, essa primeira aula foi justamente para que a gente pudesse entender o perfil da floresta amazônica em relação, né, à sua morfologia e os estratos vegetativos ao longo dessa formação geológica, perfeito? Na próxima aula vamos falar um pouquinho de clima da Amazônia e da formação dos solos. Valeu, galerinha, obrigado, vou deixar aqui o desenho para você dar uma printada e até o próximo vídeo. Valeu!